Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, mais um dia que a nossa sala de leitura é aberta. E que maravilha, como é bom estar aqui com todos vocês, seguindo o nosso plano. Hoje é o dia de número 335. Falta muito pouco para concluirmos, vamos em frente. E hoje nós vamos em continuidade, do que estávamos falando ontem sobre Tessalonicenses. Concluímos a primeira carta, agora vamos entrar na segunda. A segunda carta aos Tessalonicenses, uma visão panorâmica sobre essa carta e a leitura na sequência, tá bom? Mas antes, claro, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, quero levantar as minhas mãos para render graças ao Teu santo nome. Quero dizer que o Senhor é muito bom, misericordioso, o Senhor tem nos dado força, tem derramado graça sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse clube de leitura, por cada pessoa que está se conectando conosco todos os dias e todos aqueles que ainda irão se conectar. Obrigado, Deus. Tua vontade vem sendo feita, executada através dessa leitura, deste clube. E mais uma vez estamos reunidos, então pedimos que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta reforçando a primeira, aquilo que ele já tinha dito. Então, Paulo ele escreveu para dar maiores esclarecimentos sobre o viver cristão, como que o cristão deveria viver, e também para falar sobre a iminência da volta de Cristo, ou seja, é algo que realmente iria acontecer, é iminente, vai acontecer. Então ele traz ali mais orientações quanto a isso. E os Tessalonicenses também são chamados nessa carta a permanecerem firmes, fiéis e inabaláveis. Sobre o autor, não há nem o que falar, Realmente é o apóstolo Paulo. Ele declara mais uma vez, logo no primeiro versículo da carta, que ele, Silvano e Timóteo estão ali juntos, essa comitiva de missionários, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses. Isso está logo no versículo 1 do capítulo 1 desta segunda carta, tá bom? Contexto histórico. Bom, já falei na primeira, então não muda muita coisa do contexto histórico. Mas nós podemos falar hoje sobre o propósito desse livro, com qual propósito ele foi escrito, quais são os pontos principais desta carta. Bom, primeiro, ele deseja encorajar os Tessalonicenses a permanecerem firmes, mesmo em meio às perseguições que eles estavam enfrentando. E Paulo garante que Deus iria julgar aqueles que estavam os perseguindo, aqueles que estavam o oprimindo. Paulo está garantindo nessa carta que haverá punição para eles, dizendo que eles ficassem tranquilos quanto a isso. Bom, outra coisa que a gente percebe é o seguinte: aparentemente, os Tessalonicenses, eles achavam que eles já estavam vivendo o dia do Senhor. Eles achavam que eles já estavam no período, É como hoje. Eu não gosto muito de entrar nesses assuntos aqui, porque é um assunto para estudo, isso demanda muito tempo, isso é até um assunto polêmico. Mas só para vocês entenderem. Hoje muitos falam sobre o período tribulacional. Há alguns que dizem, eu sou pré-tribulacionista, ou seja, a igreja ela vai ser arrebatada antes do período tribulacional. Outros dizem assim, eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja passa pela tribulação e depois o Senhor leva a igreja. E há quem diga assim, nós já estamos vivendo o período de tribulação. Isso estava acontecendo com a igreja dos Tessalonicenses. Eles achavam que eles já estavam vivendo o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança, o dia da punição. Eles achavam isso. Então Paulo ele vai defender no capítulo 2 que não, eles ainda não estavam vivendo o dia do Senhor, a volta do Senhor, e ele vai falar sobre alguns eventos que ainda faltavam acontecer. Então a contestação dele e a prova dele é o seguinte:
Vocês não estão vivendo, nós ainda não estamos vivendo esses dias, porque ainda faltam 2 acontecimentos. Ele vai falar quais. Ele vai dizer: o dia do Senhor não virá sem que antes aconteça tal coisa e tal coisa. Nós vamos ler isso juntos. Eu vou falar para vocês quando chegarmos nesse ponto. Uma outra coisa que ele trata é com alguns cristãos que, por causa disso, não queriam trabalhar. Diziam assim: já que a volta do Senhor é iminente, para que trabalhar? Para que eu vou ficar trabalhando se... Falar um linguajar mais simples aqui. Se Jesus vai voltar amanhã, ou muito breve, para que eu vou ficar trabalhando hoje? Mas com isso eles estavam trazendo prejuízos à igreja. E Paulo chega e fala assim, ó: quem não trabalha, que também não coma. É como hoje muitas pessoas ficam nessas questões. Jesus está voltando, então para que comprar uma casa se Jesus está voltando? Se Jesus está voltando, para que casar? Se Jesus está voltando, para que ter filho? Não, então não vamos ter filho, Jesus está voltando. Paulo chama a atenção deles que eles deveriam viver a vida comumente. Viva a vida comum. Não sabemos o dia nem a hora. É iminente? É. Mas, enquanto isso não acontece, era para viver a vida comum. Ele fala também sobre a grandeza de Deus. Ele vai mostrar como Deus ama os Tessalonicenses e os trouxe à igreja. Vai falar sobre a eleição deles, que Deus os escolheu, Deus os chamou e Deus os salvou. E que o propósito continuará firme até o fim. Então Paulo vai trabalhar neles esse clímax, né, da volta de Cristo e do juízo de Cristo também. E nessa carta nós vamos ver com mais detalhes a doutrina que Paulo vem defendendo, acredito que em todas as suas cartas, né, que é a doutrina da eleição e da justificação pela fé. Vai ficar muito claro aqui na leitura dessa carta. Ele fala também sobre a salvação em Cristo, né, que a salvação em Cristo é proclamada no Evangelho e que será consumada na volta de Cristo. Aí sim seria destruído todo o mal e ele trará descanso e glória. É uma dos pontos aqui que o apóstolo Paulo ele vai falar também, como trazendo esperança para aqueles que estavam sendo perseguidos. Olha, vocês estão sendo perseguidos? Deixa eu trazer uma mensagem de esperança para vocês. Vocês são escolhidos, vocês foram chamados por Deus. Perseverem, continuem, mesmo que em meio aos sofrimentos, porque no final virá a salvação, virá a glorificação, virá a vida eterna. Uma mensagem de esperança que ele trazia ali para eles, tá? E o apóstolo Paulo também nós vamos ver aqui uma oração para eles, né? Uma oração para que o coração deles sejam convertidos e conduzidos ao amor de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 3, tá? Ele vai falar também sobre a segunda vinda de Cristo de uma forma mais específica e ele vai destacar 2 pontos, como eu falei para vocês. Antes que Cristo venha, vai acontecer 2 coisas. Claro, muitas outras coisas aconteceriam, como nós já sabemos, mas tem 2 que o apóstolo Paulo destaca como que essenciais. Ele chega a dizer o seguinte: não acontecerá a segunda vinda sem que antes aconteça 2 coisas. E a principal dessas 2 coisas até que seja revelado o homem do pecado. Que homem é esse? Eles se referem a quem? Nós vamos ler isso na carta juntos e aí eu converso com vocês sobre isso, tá? 2 coisas, a apostasia e a revelação do homem do pecado. Das 2, a principal, né, é a revelação desse homem aí, que é o anticristo, tá? Conforme nós vamos ver aqui nos textos. Então ele vai explicar que não acontecerá a segunda vinda sem que aconteça esses 2 eventos. A apostasia e a revelação. Quem é o anticristo? Agora sim, uma coisa que me deixa particularmente um pouco triste é que o apóstolo Paulo ele não vai falar com clareza
ele não vai dar o detalhe, sabe, para a gente de como que isso seria. Ele só fala o seguinte: olha, garanto para vocês que a segunda vinda não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia e a revelação do homem do pecado. Só que ele só fala isso, não dá mais detalhes. Por quê? No mesmo capítulo ele diz que ele já tinha explicado isso aos Tessalonicenses. Eles já sabiam quem seria, como essas coisas aconteceriam. Então, na carta ele não explica, não dá detalhes. E isso abre um precedente para os dias de hoje de muitos debates no campo teológico. Muitos debates. Na leitura do capítulo eu vou conversar com você sobre isso. A questão do trabalho, né? A carta também foi escrita com esse propósito de resolver essa bagunça, né? Alguns cristãos estavam vivendo desordenadamente. Paulo chama a atenção deles, falando: vocês precisam trabalhar, vocês precisam cuidar da vida de vocês e parar de se intrometer na vida dos outros. Palavras do apóstolo Paulo, nós vamos ler isso juntos, tá? Eles estavam achando que eles eram mais espirituais do que os outros, porque eles não trabalhavam e estavam só dedicados ali à volta do Senhor. E aí ficava se intrometendo na vida dos outros também. Então Paulo vai chamar a atenção deles quanto a isso. E nós vemos que isso contribui, eu sempre falo para vocês sobre a contribuição bíblica, contribui para o entendimento de toda a Bíblia por causa dos assuntos que ele aborda, né? Ele fala que a perseguição e a associação são eventos associados também à segunda vinda de Cristo. Passaremos por perseguições, isso nos coloca em caminho de santificação e no aguardo da segunda vinda de Cristo. Agora, uma diferença muito importante é que essa carta de Tessalonicenses descreve e deixa claro que nos últimos dias será revelado o homem do pecado e diz que o seguinte: isso só não acontece agora porque algo detém esse homem. Ele vai falar isso. Olha, vocês ainda não estão vivendo o período da segunda vinda. Antes que isso aconteça, eu já falei para vocês que o homem do pecado se revelaria e ele só não se revelou agora porque algo o detém. Quando esse algo que o detém for retirado, ele se revela. O que é esse algo que o detém? Aí é a minha tristeza. Ele não deu o detalhe. Nós entendemos pelos contextos. Nós estudamos a Bíblia, escatologia e chegamos a um entendimento. Só que tem duas linhas de pensamento. Duas linhas. Alguns estudiosos se inclinam para uma coisa, outros se inclinam para outra. Se o apóstolo Paulo tivesse falado com clareza, a gente poderia afirmar com certeza. Mas ele não falou para a gente. Ele falou só para os Tessalonicenses. Pelo menos é o que diz a carta. Vamos à leitura com o coração ávido por esse ensino, que é um ensino maravilhoso. Deixa eu colocar aqui o capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Demos graças a Deus por vós sempre, irmãos, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a vossa caridade, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Então, era uma igreja de fé, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que praticava a caridade, era uma igreja exemplo. Paulo fala: eu me glorio diante das outras igrejas por vós, eu falo de vocês para as outras igrejas. Veja o bom exemplo dos cristãos de Tessalonicenses. Eles estão, da Tessalônica, eles estão passando por tribulação, por prova, por dificuldade, mas estão lá,
mesmo em meio à perseguição, perseverando, tal. Versículo 6. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar a tribulação aos que vos atribulam. Então Paulo fala, fiquem tranquilos. Esses que estão atribulando vocês, Deus vai dar a recompensa deles. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão sendo perseguidos? Tudo bem, Deus vai recompensar com castigo eterno, e esse castigo eterno é o lago de fogo e enxofre, esses que estão perseguindo vocês e desobedecendo o Evangelho, e Deus vai recompensar vocês com o descanso eterno. Então, tem recompensa para os dois. Tem recompensa para o pecador e tem recompensa para aquele que perseverar firme até o fim. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos considere dignos dessa vocação e cumpra todo desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Então, essa nossa reunião com Ele é o quê? É o nosso encontro nas nuvens. Então, eu suplico agora, com respeito à vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento, o encontro nas nuvens, a reunião nos ares. Paulo está chamando aqui de reunião com Ele. Versículo 2 e 3. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Então, desde aquele tempo já tinham pessoas perturbando o povo com a volta de Cristo. A volta de Cristo, que deve ser algo gostoso, maravilhoso de se esperar, é algo perturbador para alguns. Até hoje. Os defensores de teorias de conspiração que todo dia ficam na internet colocando vídeos, olha, Jesus está voltando, vai acontecer isso, está acontecendo aquilo, a Lua está em Marte, o planeta está redondo, e a guerra de Gog, de Magog, da Rússia, de Ucrânia, e disse daquilo, e as pessoas ficam assustadas, apavoradas, e Paulo falou que não vos movais facilmente da vossa mente, seja centrado, não fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane, de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Então a orientação é, não fiquem abalados com essa falsa notícia da vinda de Jesus. Isso não vai acontecer sem que antes aconteça essas duas coisas. Versículo 4. O filho da perdição, esse que vai aparecer, ele fala no versículo 4 o seguinte, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então ele vai se levantar contra todos que adorarem a Deus. Em Apocalipse a gente vai falar mais sobre isso. Então, todos que adoram a Deus ou todos que adorarem a Deus serão perseguidos. De modo que se assentará como Deus no templo de Deus
querendo parecer Deus. Não tem templo hoje. O templo ainda não foi construído, mas será. A Bíblia fala que será construído um templo, como na época de Salomão, como na época de Herodes, como na época de Jesus, que disse que aquele templo ia cair, e já caiu. Essa profecia já se cumpriu. Mas no fim dos tempos, irão construir um novo templo de Salomão. Não é o de São Paulo não, tá? Da Igreja Universal não. Não é aquele templo não, né? Pelo amor de Deus, né? Vai ser construído um templo mesmo. Com todos os requisitos iguais da Bíblia. E aí esse anticristo vai se assentar no templo, como se ele fosse Deus governando de lá. Não vos lembrais, agora aqui que me deixou triste. Aí Paulo fala o seguinte: não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia essas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Então Paulo pega uma carta para ajudar a igreja que estava com problemas sobre a volta de Jesus, aquela perturbação, e fala: calma, igreja. Vocês se lembram que quando eu estava aí com vocês, eu já expliquei como será? Eu falei da apostasia, eu falei do filho da perdição e eu falei do que o detém. Tem algo que detém. O anticristo só não apareceu ainda porque tem algo que o detém. Quando esse algo que o detém for retirado, o anticristo aparece. Pastor, o que é esse algo que o detém? Não posso lhe afirmar com certeza, porque a Bíblia não diz com clareza. Eu tenho dicas. Estudos apontam o que é, mas Paulo não deixou para a gente. Não ficou registrado isso. Fazer o quê? A gente se agarra naquilo que a gente já crê e tá tudo bem. Então tá bom. Então, creio na volta de Cristo. Creio que a segunda vinda não acontecerá sem que antes venha um período de apostasia, que nós já estamos vivendo, um período muito grande, ou pelo menos de uma apostasia muito grande, e sem que apareça um anticristo. Simples assim. É o que a Bíblia diz. Mas algo o detém. Algo está detendo ele. A gente pode até falar sobre isso em uma outra oportunidade, uma oportunidade de estudo. Eu apresentaria para vocês quais são as duas linhas teológicas aí que falam sobre isso. Versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja retirado. Então, o ministério, esse versículo aqui completa o outro. Ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado o seu tempo. Porque o mistério da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo, já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja retirado. Então, o espírito do anticristo, o ensino do anticristo, o mistério do anticristo, a iniquidade do anticristo já está operando no mundo. Só que tem um que o resiste, tem um que o detém, até que esse um seja retirado. Quando isso for retirado, aí ele se manifesta de vez. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele vai receber poderes de Satanás. Apocalipse vai dizer isso, que ele vai receber poderes de Satanás para curar, ele vai receber poderes de Satanás até para ressuscitar. Ele vai receber poderes para enganar as pessoas. Então, Paulo já estava falando isso na carta aos Tessalonicenses. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. No final eu vejo os comentários aí de vocês, tá? E com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Então, alguns seriam enganados por ele, né? E por isso Deus lhes enviará forte ilusão,
para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus desde o princípio vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e a convicção da verdade. Então, alguns estão vivendo nesse mundo não acreditando na verdade. Esses serão condenados. Alguns estão vivendo nesse mundo convictos da verdade do Evangelho. Esses foram chamados e através da santificação, Deus vem nos santificando, vem nos exortando, nos preparando como noiva para o casamento com Cristo. Versículo 17. Para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e estabeleça-te em toda boa palavra. Perdão, em toda boa, isso mesmo, boa palavra e obra. Vamos ao capítulo 3. Vou concluir aqui e vou ver aí os comentários de vocês, tá? E finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também é entre vós. E para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Que versículo, hein? Ô, gente, eu peço isso a vocês também encarecidamente. Orem por mim. Orem para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Ore para que eu seja livre dos homens irracionais e maus. Tem gente que não pensa, não consegue, não raciocina. E são maus. E são maus. Nem todos os homens possuem a mesma fé. Mas o Senhor é fiel e vos confirmará e vos guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis as coisas que vos mandamos. E o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência. Espera por Cristo. Nós vos mandamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que recebeu de nós. Porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivemos tal direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos seguir. Paulo está lembrando eles aqui daquilo que já foi falado na primeira carta, que para não ser pesado para ninguém, Paulo por um tempo trabalhou para comer, para sobreviver, trabalhou noite e dia e pregava o evangelho. E nessa igreja tinha alguns que não queriam trabalhar. Paulo falou, está errado, se afasta desses aí, que querem ficar encostado na igreja. Não, nós demos exemplo disso. Versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, isso vos mandamos, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, mas são intrometidos. Nem trabalham e ainda querem se intrometer na vida da igreja, nas coisas da igreja. Não fazem a parte deles e ainda querem viver encostados aí na igreja. Está errado. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, não se canse de fazer o bem. Continue fazendo o bem, sem olhar a quem. Mas esses aí que estão se aproveitando, deixa de preguiça e vá trabalhar. A nossa igreja, por exemplo, prestamos uma assistência social. Prestamos, claro. Se algum dos nossos irmãos estiver passando necessidade, nós prestamos assistência. Nós ajudamos com cesta básica, nós ajudamos a comprar remédio, nós ajudamos até a pagar o aluguel. Nós ajudamos. Mas assim, que cada um também se esforce e trabalhe, não fique querendo viver só encostado da ajuda da igreja. Porém, a gente não se cansa de fazer o bem.
Há alguns que falam, nossa, mas de novo, não vou me cansar, eu vou continuar ajudando enquanto a gente tiver condição. A gente vai ajudar. Mas exorto-vos que se empenhe, se dedique, que procure também trabalhar. Versículo 14. Mas se algum homem não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai tal homem e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o considere inimigo, mas admoestai como a um irmão. Pesado, hein? O apóstolo Paulo tinha uma administração que eu vou te dizer, hein? Paulo fala o seguinte aqui, olha, se não estiver obedecendo, então é o seguinte, note quem é, não se misture, não é inimigo, mas também não se misture. Admoeste-o como a um irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos conceda a paz sempre, por todos os meios. O Senhor seja com todos vós. Saudação de Paulo com a minha própria mão, que é o sinal em todas as cartas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E amém, porque concluímos também mais um livro. Glória a Deus. Mais um dia de entendimento. Até amanhã, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.